A cooperativa paranaense Copavel, uma das maiores do país, se tornou um exemplo de acolhimento de imigrantes e hoje tem quase 30% de sua força de trabalho formada principalmente por haitianos e venezuelanos. O repórter do AgFeed, Gustavo Porto, tem os detalhes deste marco para a empresa. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos da CNN Money. Pois é, você sabe que essa pauta surgiu quando eu tive recentemente em Cascavel para participar de um evento, e a gente pegou vários motoristas de aplicativo ali, né? E aí eu reparei que a maioria era venezuelana ou era haitiana. Aí eu comentei com o pessoal da Copavel, com a assessoria de comunicação, e o assessor de comunicação me disse que tinha milhares de haitianos e venezuelanos trabalhando lá. Na hora eu desconfiei um pé atrás, assim, tinha outras coisas para fazer, eu guardei a pauta e resolvi, há 15 dias aí, levar essa história adiante, retomei o contato com eles e a gente obteve os números da Copavel, do Recursos Humanos da Copavel, e são 1.169 haitianos e 1.084 venezuelanos entre os 7.700 funcionários, de acordo com a última contagem da cooperativa, ou seja, quase 30% da força de trabalho e quase 96% dos estrangeiros que trabalham lá, né? Para efeito de comparação, dados do governo federal apontam que apenas 1% dos empregados no país são estrangeiros, dos empregos formais, né? 1% é estrangeiro entre os empregos formais. A gente lembra que a Copavel tem sede e tem 18 agroindústrias em Cascavel e 34 filiais aí em 28 municípios. São 8 mil cooperados e 5 bilhões de reais de faturamento, de acordo com os dados do ano passado. E como você disse, se tornou um polo de receptor desses imigrantes do cooperativismo. Eu conversei com o Aguinel Marcondes, que é o gerente de recursos humanos da Copavel, ele apontou que uma série de fatores juntos explica como a cooperativa se transformou em um exemplo único aí de pluralidade e acolhimento para esses estrangeiros no país, no setor cooperativista ou no agronegócio. Segundo ele, o primeiro fator é o próprio município. Cascavel tem 364 mil, é um dos 5 maiores municípios do Paraná e sempre foi terra de forasteiros, né? Ele é um município de grande porte, tem infraestrutura, tem boa saúde, tem boa educação, ou seja, consegue acolher tanto brasileiros como essas ondas migratórias, a haitiana e a venezuelana que ocorreram no município. Ele citou outros exemplos de grandes cooperativas do Paraná, como a LAR, por exemplo, que é uma cooperativa de Medianeira. Medianeira é uma cidade de 54 mil habitantes e não tem uma capacidade como Cascavel tem para acolher os estrangeiros, né? A predominância dos haitianos e dos venezuelanos no quadro de funcionários veio aí em duas ondas migratórias. A primeira é dos haitianos, que aconteceu mais ou menos há uma década. Ele lembrou que o Cascavel tem uma unidade do Exército que se tornou uma referência para o acolhimento dos imigrantes haitianos que foram trabalhar na construção civil e também na cooperativa. Lembrando que o Haiti teve seguidos, né, um grande terremoto e também praticamente uma guerra civil, né, grandes conflitos com gangues lá, ou seja, gerou uma onda migratória muito grande. A segunda onda migratória foi dos venezuelanos, né, gerada aí, todo mundo sabe, pelas condições econômicas e sociais do país vizinho. O Aklavovski, né, contou para a gente que essas duas nacionalidades, a principal barreira deles a chegar em Cascavel era a adaptação ao município, foi o idioma, principalmente para os haitianos. Ele falou que os venezuelanos têm uma facilidade mais de entender o português, mas o haitiano foi bem complicado. Tanto que a Copavel, no começo, eles fazem lá os treinamentos, a integração e até os contratos em francês e em crioulo, que são as duas principais línguas, né, os dois principais idiomas falados lá naquele país caribenho. Na reportagem, a gente conversou, Gabriel, com 5 deles, né, 2 haitianos e 3 venezuelanos. Separei aqui os dois, um de cada nacionalidade, para contar um pouquinho a história deles. O Júnior Marius, por exemplo, ele está no Brasil, ele é haitiano, está no Brasil há mais tempo, são 10 anos por aqui, ele foi um da primeira leva que veio para cá. Ele contou para a gente que ele tocava uma propriedade rural de criação de gado no Haiti, mas os roubos de animais se tornaram tão constantes lá e o país estava tão complicado que ele resolveu vir para o Brasil. Com o Brasil em mente, ele veio para Cascavel, foi recebido por um primo e teve dificuldade do idioma, mas ele conseguiu trabalhar
na operação de recepção de aves em uma das unidades frigoríficas da Copavel. Foi promovido e hoje é encarregado da linha de produção local. Um caminho mais tortuoso foi do Carlos Eduardo Jiménez. Ele veio com a família inteira, ele tinha um conhecimento agrícola prévio na Venezuela, e ele estudou numa escola agropecuária, e foi o primeiro emprego dele aqui no Brasil, lá em Roraima, lá em Boa Vista. Ele fazia bicos lá como diarista em propriedades rurais. Depois ele foi trabalhar por emprego fixo, ele foi administrar uma fazenda do empresário e ex-senador Hudson Leite, em Cantar, que é um município a 70 quilômetros de Boa Vista. Estava tudo bem, ele tinha carteira assinada, tinha um salário bom, mas a família dele ele trouxe 3 filhos. O problema dele é a educação para os filhos, né? Era muito difícil as crianças irem para a escola, e ele conseguiu convencer o ex-senador e também o pessoal da Operação Acolhida da Polícia Federal agilizassem a vinda dele para Cascavel, onde ele já tinha parentes morando. Ele foi trabalhar na Cascavel ele fala que a cooperativa, na Copavel, foi uma grande receptora de imigrantes. Ele foi contratado como auxiliar de expedição. Em pouco mais de um ano, ele já virou monitor do setor. A esposa dele e o filho mais velho também conseguiram emprego na cooperativa, Gabriel. Para encerrar, uma frase dele: ele falou: como imigrante, eu posso garantir que o Brasil é o melhor lugar do mundo. Hoje a gente via conterrâneos nossos sendo deportados e repatriados dos Estados Unidos, enquanto aqui a gente foi acolhido, a gente recebeu documento, moradia e oportunidades. Obrigado por compartilhar essas informações tão legais com a gente, Gustavo. Por mais pautas do agronegócio relacionadas, claro, a esse acolhimento aqui na nossa programação. Sempre bem-vindo, um bom trabalho a você. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos. Uma ótima semana. Maravilha, até a próxima.